Olá, eu me chamo Ana Lígia, eu sou moçambiense e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre urbanismo, o que é essa ciência e como a gente pode pensar um pouquinho melhor Moçambique. Eu aprendi logo no começo da faculdade uma metáfora muito interessante para pensar o que é, né, o urbanismo, o que é as cidades. E a compreensão das cidades como um jogo de cartas, um jogo de baralho. No baralho eu tenho um baralho comum, né, que todo mundo conhece. Eu tenho as cartas, cada carta tem seu número, seu naipe, e essas cartas elas possibilitam a criação de diversos jogos. Você cria regras, estabelece estratégias para vencer diversos jogos. Todo mundo pode aprender a jogar um jogo de cartas, só que a gente sabe que num jogo de baralho, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente entende as estratégias, melhor jogador a gente fica. No jogo urbano, né? Como a gente pode entender a partir dessa metáfora. No jogo urbano, o que seria a minha mesa, né? Que é onde eu jogo o jogo, é o meu território, é onde, né, a cidade se coloca. Os meus jogadores, no jogo urbano, é o que a gente conhece como agentes. Então eu tenho agentes públicos, funcionários das prefeituras, legisladores, políticos, técnicos, né? Tenho agentes privados que atuam no urbano a partir da esfera privada, então, por exemplo, empresários, construtores, grandes grupos industriais, são todos que estão atuando nesse urbano. E eu tenho a população, os cidadãos, né, que vivem nessa cidade. No jogo urbano, esses parceiros, eles ora se alinham no interesse comum, ora eles disputam entre si os interesses, e existem diversas estratégias de jogo nesse jogo. O poder público, por exemplo, ele dispõe de autoridade para criar leis, para fazer valer, né, as leis, implementar políticas. Os agentes privados, eles dispõem, né, de recursos financeiros para atuar naquele território, para impactar aquele território, mobilizam atividades econômicas. E a população, né, mesmo esses agentes são também cidadãos, né, eles têm poder de pressão sobre essas políticas, de reivindicação dos seus direitos, além de serem contribuintes, né. No jogo urbano, o que seriam as cartas? O que seriam os naipes, os números? Como é que eu jogo esse jogo, né? São os elementos do espaço urbano. Então, o traçado urbano que a gente diz, que é composto pelas ruas, pelas avenidas, localização de praças, os lotes urbanos, como que eles são, onde vou implementar casas, onde eu vou implementar indústrias. Então esses são os elementos, né, mobiliário urbano, bancos, parquinhos, postes, iluminação pública. Então todos esses são elementos do espaço urbano com os quais eu vou jogar o jogo urbano. E para que o jogo funcione bem, é preciso que todos conheçam bem as cartas, os elementos do espaço urbano e as regras do jogo, né? Para não ser um jogo injusto e desequilibrado. O legal, né, dessa compreensão da cidade como um tabuleiro e do jogo urbano, né, como jogo de cartas, é que a gente pensar que o que está em jogo são as nossas vivências, é o nosso dia a dia, é o que acontece na nossa cidade. Então, a casa que a gente mora, o lote, os caminhos que a gente escolhe fazer diariamente, como a gente vai fazer esses caminhos, se eu vou trabalhar a pé, se eu vou trabalhar de carro, se existe transporte público ou não, onde eu compro coisas, tudo isso são questões urbanas. E nessas questões urbanas, eu defino o cotidiano das pessoas, né, que moram nas cidades. Os elementos do espaço urbano são elementos muito permanentes. As infraestruturas, as construções, elas são muito perenes, né?
Então, elas acabam constituindo a nossa história, consolidando por um período de tempo muito longo a nossa história, a nossa cultura numa cidade. E é por isso que é importante pensar melhor nas nossas cidades. E como que a gente pensa Muzambinho dentro desse jogo urbano? É muito mais fácil pensar Muzambinho, né? Pra gente que conhece muito a cidade, é uma cidade pequena, então é muito interessante a gente pensar. Historicamente, voltando um pouco, como que a nossa cidade se formou. Eu tenho ali onde é a matriz, né? A Avenida Dona Américo Luz, toda a área que sobe até o Cesário, que seria o nosso centro histórico, foi implementado num topo de morro, inclusive muito plano, muito extenso, bastante alto. Então, uma cidade que teve ali uma racionalidade na sua implementação. Então, Muzambinho é uma topografia muito privilegiada e uma decisão por se implementar a cidade num topo, a cidade que vai, a ideia da cidade que cresce para baixo, que se distancia, né, dos rios, das áreas de várzea. Então, uma racionalidade muito interessante na implementação de Muzambinho. Quando a gente pensa no que foi essa cidade histórica, a gente pode pensar nas ruas de paralelepípedo, né, principalmente. Então, ali, quando eu penso na antiga estação ferroviária, a ideia ali, né, da cidade que cresceu para baixo, uma estação ferroviária que está numa área de várzea, porque o trem não sobe morro, fica na parte de baixo, mas um espaço que foi pensado como portal da cidade, né? Então eu tenho praças, uma área muito arborizada da cidade, com os casarões, o Chapéu de Sol, que é um monumento, um espaço público, né, de convivência. A gente pensa todas essas ruas, né? São ruas muito largas, são ruas com calçadas muito privilegiadas, tem muita árvore, tem muita praça, toda a nossa avenida, jardim, a gente vê que tem muita qualidade urbana. O planejamento urbano era muito valorizado nessa época. Então, a gente tem que pensar, olhar para essa cidade histórica e pensar o que a gente tem transformado a partir de então, né? A cidade, ela tem crescido muito, Muzambinho tem crescido muito, e a gente precisa parar para pensar quanto custa, né, esse crescimento para gerações futuras, o que Muzambinho a gente está construindo. Por exemplo, quando a gente pensa em construção de novos, crescimento da mancha urbana mesmo, construção de novos loteamentos, novos bairros. O bairro Imigrantes, por exemplo, que foi construído lá na saída do Caconde, bastante afastado da cidade, e tudo isso tem um custo. Tem um custo social, eu tenho um custo de implementação, de levar saneamento básico para lá, por exemplo, extensão da rede de saneamento. Eu tive que implementar uma linha de ônibus que traz a população para a cidade diariamente. Então, essa cidade que a gente constrói, ela tem questões muito relevantes, muito perenes e impactam economicamente também a nossa cidade. Seguindo, né, a questão econômica, o fator econômico e a importância, quando a gente pensa as cidades, a gente pode pensar na construção civil e na importância que esse setor, né, que a gente chama de produção do espaço urbano, tem crescentemente nas nossas economias. Então a gente tem bairros inteiros sendo construídos, a gente tem muita construção de casas, construção de pequenos prédios, de novos lotes, novos edifícios comerciais, e isso temos que pensar que serão coisas muito perenes e que estão sendo construídas diariamente na nossa cidade, e temos que parar para olhar para isso, né? Outra possibilidade que se relaciona, né, o aspecto econômico do planejamento urbano, quando a gente pensa num projeto de cidade que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente imagina aqui que a gente quer uma Muzambinho turística, uma Muzambinho que seja uma cidade de casas de veraneio, que as pessoas venham, né, passar final de semana e movimentar a economia nesse sentido na cidade.
Então, a gente está numa localização muito privilegiada, em relação regionalmente falando, né? A gente está muito perto de Ribeirão Preto, de Campinas, de São Paulo, inclusive, fácil acesso. A gente tem um clima muito agradável, muito propenso para isso. Uma culinária local muito rica, paisagens de campo muito privilegiadas, né? Uma topografia muito interessante, né? Não só urbana, né? Mas também de campo. E a gente poderia decidir que Muzambinho tem essa vocação e que a gente queria construir, né? Isso para nossa cidade. A gente precisaria ter um planejamento urbano que pensa isso a longo prazo. Não são soluções imediatistas. Então a gente teria que valorizar o nosso aspecto de cidade pequena, de cidade do interior, a gente teria que valorizar o nosso histórico, né? Os nossos edifícios históricos, o nosso centro, a nossa cara de cidade do interior de Minas. A gente teria que manter nossas praças, teríamos que evitar a degradação da área de várzea, dos nossos rios, das nossas cachoeiras. Tudo isso são questões urbanas também, são escolhas que a gente toma diariamente, na verdade, os agentes, né, que estão ali jogando o jogo urbano, tomam diariamente, mas que a gente não reflete, a gente pode parar para refletir. Outro exemplo que acho que fica muito claro pra gente quando a gente pensa aqui em Muzambinho é a questão das centralidades. Então, os nossos centros, né, que são onde tem a maioria dos comércios, onde as pessoas circulam mais, eles são espaços que precisam ser pensados, né, para isso. Precisam ter uma qualidade ali urbana para quem está circulando nesses espaços. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na avenida, Doutor Américo Luz, historicamente, eu tinha uma copa de árvores ali na avenida, que foram sendo destruídas, foram sendo retiradas e nunca foram recolocadas, enfim. E o que eu tenho hoje é que o lado ímpar da cidade, que é o lado do sol, da tarde, ele é desprivilegiado comercialmente falando, né? Porque bate um sol a tarde toda nas fachadas, eu não tenho arquitetura que resolva isso, eu não tenho como colocar uma vitrine, que as pessoas passem na rua, que seja atrativa, né? Comercialmente falando, se eu tenho que colocar um toldo para tampar aquele sol, se eu tenho que fazer um recuo, né? Então, assim, faz diferença quando a gente pensa, são decisões que não podem ser tomadas individualmente. Então, quando eu tinha ali uma fileira de árvores com copas que davam sombra da tarde, eu tinha outra configuração, né, do comércio na cidade, que foi se perdendo ao longo do tempo e que precisamos parar para conversar, precisamos decidir coletivamente e pensar, porque são fatores que influenciam diretamente a nossa vivência, a cidade que a gente vive agora, mas também a cidade que a gente vai deixar, que a gente vai construir futuramente, que coisas que estão acontecendo diariamente, que a gente precisa ter uma dimensão disso, da importância, né, desse setor, e que numa escala de Muzambinho é muito mais fácil discutir, existe muito espaço para diálogo, então que a gente pode construir uma Muzambinho talvez mais planejada urbanisticamente.